Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell. Hoje eu vou dar aula de História da Arte para o 9º ano, tá? Abram aí na página do livro de vocês, na página 19, porque o assunto é um pouquinho longo, tá? Então, vamos lá. Nós vamos falar de categorias conceituais da imagem, tá? Vamos botar ih, rapaz, travou a língua aqui, tá? Cada característica de cada tipo de obras de arte, que são assim denominadas, certo? Por alguns artistas. Por exemplo, forma pode ser classificada em categorias conceituais. Vamos botar os conceitos de cada uma delas, tá? Vamos lá. Clareza caracteriza-se de uma obra que apresenta unidade, harmonia e equilíbrio, tá? Normalmente, tipo de obras assim, a gente pode falar que são obras grego-romana, renascentista, elas são bem claras do que quer passar a mensagem. Tem uma clareza maior. Você pode ver, às vezes você não precisa ler. Só aí você vê a imagem, você já faz a interpretação, tá? Vamos lá, tem a simplicidade. Caracteriza-se por organizações formais facilmente assimiladas, tá? E normalmente esse tipo de pintura é uma pintura assim, não vou falar infantil, né? Não é isso, tem técnicas, tá? Mas são tipo de pinturas nas quais são muito com pintura simples, as casinhas assim e bem colorido, normalmente usa muitas cores, tá? É muito bacana esse tipo de arte, tá? De clareza. Temos também a arte de minimalismo, que apresenta o mínimo da unidade ou elementos informacionais. Tipo assim, não existe muita coisa dentro da pintura ou muitos detalhes, tá? É simplesmente simples, tá? Por exemplo, estão vendo aqui uma pintura do Alfred Wolper. Você pode ver aí que ele fez bandeirinhas de festa junina, tá? E botou aquelas coisas lá, passou a mensagem, você identificou e numa minimalismo, quer dizer, uma coisa bem simples, o mínimo possível da pintura. Tanto é que vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse tipo de pintura é bem simples e ela está passando a mensagem que o pintor quis passar, tá? Então é o mínimo na qual passa totalmente o que o pintor quer passar a mensagem dentro da sua pintura. Vamos lá. Outro tipo de arte tem a complexidade. Formas com grande variedade de detalhes que intensificam a expressão do todo ou de partes. Por exemplo, botaram no livro aí na página 21, se vocês verem, uma arte chinesa. Você pode ver que existe... desculpa, eu falei chinesa não, da Tailândia, tá? Você pode ver que existe muitos detalhes, muitas cores, muitos detalhezinhos dentro dessa arte. Eu falei da China porque também a arte chinesa, oriental no modo geral, ela, quando eles fazem o tipo de arte deles, pode ser escultura, pintura, eles colocam muita complexidade, é uma pintura com muito pequenos detalhes, tá? Outro tipo também tem a profunção, tá? Tem como característica a riqueza de elementos com infinitas unidades de informações e em um mesmo objetivo, tá? Normalmente esse tipo de arte, que é profusão, ela é como se fosse uma arte tridimensional, tá? Ela como se saísse da parede. Por exemplo, na coluna de Trajano, tá? Que fica na Itália. Trajano foi um dos imperadores. Quando ele conta, né, a conquista dos territórios bárbaros, então ele faz a coluna contando toda a história. Quer dizer, ele não escreveu uma palavra, mas se você ver ali os detalhes, parece que as figuras saem de dentro dessa coluna, assim, e com muitos detalhezinhos que você olha lá e você entende o que aconteceu, tá? Claro, dentro da visão deles, tá bom? Vamos lá, outro tipo, temos lá a exageração, tá? Forma com ênfase expressivo, resultado do exagero de elementos, cores, formais. Então, quer dizer,
O exagero aqui, por exemplo, as pinturas de grafite, por exemplo, às vezes tem um certo exagero nas cores. Não que não seja bonito não, tá, gente? Pelo contrário, eu admiro muito a obras de arte dos grafiteiros, tá? Aqui, por exemplo, dentro da página lá 22, você vê aqui, ó. Olha que linda essa pintura aqui, ó. Tá? A fachada, olha como ficou a fachada dessa obra aqui. Muito linda, né? Vamos lá, continuando aqui, tá? Nós temos também o arredondamento, tá? Apresenta como característica a suavidade e maciez que os formas orgânicas geralmente transmitem, o que possibilita na leitura visual, tá? Normalmente são figuras, tem até um artista aí, um pintor, que ele pinta muito essas pinturas de forma de pessoas gordinhas. Então a forma é de um jeito arredondado, tá? Vamos lá. Outra aqui, a transparência sensorial, percepção de transparência próxima da realidade obtida pela produção de recursos gráficos e visuais, tá? E normalmente usa muito a tecnologia de hoje, tá? Tecnologia de computação gráfica, normalmente para fazer esse tipo de arte, tá? Aqui, por exemplo, nós estamos vendo um desses tipos de arte. Olha só, muito bonita, né? Então, usa normalmente a parte de tecnologias, como a tecnologia gráfica. Vamos lá, outro tipo aí, sequencialidade, técnica caracterizada principalmente pela repetição de uma unidade ou pelo predomínio de elementos iguais, tá? Então, quer dizer, normalmente você vê tipo de pintura ou escultura ou um tipo de arte na qual você olha assim, dá sempre um movimento e uma continuidade, né, de sequências. Às vezes parecem iguais, às vezes não. Aqui a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, esse corredor aqui, ó, olha só que lindo aqui, ó. Olha os detalhes aqui. Você pode ver, se você vê, dá uma coisa de movimento e você vê que é o mesmo desenho, o tipo de desenho. Então é isso aqui que a gente chama de sequencialidade, tá bom? Vamos lá, vamos ao outro. Ambiguidade, organização geométrica de formas com finalidade suscitar diferentes interpretações, tá? São pinturas que são repetitivas também, mas às vezes você tem que parar para olhar para ver o que significa aquela pintura. Por exemplo, temos essa pintura aqui que parece um monte de largatixas, né? Vamos botar assim, largatos, e ela dá essa continuidade aqui. Você pode ver que tem vermelho, tem preto, tem branco, e quando vai juntando, tem uns que se destacam mais. Quais? Os brancos e o preto. Mas se você olhar com mais carinho, aí você já vai ver outros de outras cores, tá? Esse tipo de arte é chamado de ambiguidade, tá bom? Vamos lá, próximo. Também temos o espontaneidade, técnica de criação de aparentemente não apresenta planejamento. Então o cara vai fazendo a pintura e no final ela faz bem à vista, tá? Como esse tipo de pintura aqui, ó. Tá vendo? Ó, ela aqui não tem, você não está vendo nada. Mas incrível que pareça, você olhando assim, parece que você vê imagens dentro de imagens e no final não tem imagens nenhuma, tá? E quando você vê esse tipo de arte, tá? Ela faz bem aos olhos, tá bom? Vamos lá. Outra aqui, para a gente fechar essa primeira parte aqui, aleatoriedade, tá? Disposição de unidade ou elementos organizados em esquema. Oi pessoal, voltando aqui à nossa aula, eu estava falando de aleatoriedade, tá? Como eu estava falando no vídeo ali anterior, tá? Vamos lá, disposição de unidades ou elementos organizados em um esquema rítmico, como se diz. Essas pinturas, apesar dela ser abstrata, não ter
não tem uma, assim, como você ver qual tipo de imagem que tem, mas ao mesmo tempo, ela passa movimento, tá? Como se tivesse ritmo. Outro tipo aqui, tá? Sobreposição, organização visual baseado na sobreposição de unidades e elementos, tá? Então esse tipo aqui é colocado como se você colocasse como se fosse uma pintura dentro de outra pintura, como se fosse uma colagem, tá? Então sobreposição é colocando uma coisa em cima da outra e no final dando uma imagem que esse artista deseja. Aqui vocês estão vendo uma delas, tá? Aqui, ó. Vocês podem ver como se tivessem colagem, como se elas fossem todas separadas e ao mesmo tempo tem uma harmonia entre todas elas, tá? Vamos lá, próximo aqui. Fragmentação, decomposição de unidade ou elemento que mantém a relação entre si, tá? Então, como se diz, você vê na pintura como se fosse fragmentos, certo? E quando você vai ver, conserva a individualidade de cada um. Aqui vocês, por exemplo, estão vendo aqui essa pintura aqui, tá? Ele deram essa pintura aqui como exemplo. Você pode ver que é tudo meio quadrado, como se uma coisa fosse independente da outra e não é, tá? Faz a composição toda da pintura, tá? Vamos lá. Outro é o distorção, tá? Alteração de forma das unidades ou do todo com finalidade de criar efeitos plásticos. Por exemplo, uma das pinturas de Edvard Munch, tá? É uma pintura que, incrível que pareça, ela é do século XIX, mas parece uma coisa bem atual. Olha só. Na época, quando ele fez esse tipo de pintura, as pessoas criticavam muito, mas essa pintura dele é super famosa, o grito, tá? Parece que a pessoa aqui está desesperada, parece que está tudo aqui pegando fogo e um desespero nessa pessoa aqui. Então isso aqui, incrível que pareça, é uma pintura na qual vai revolucionar a pintura na época, apesar de ser no final do século XIX, é uma pintura muito atual. Vamos lá. Outro tipo de pintura é a difusidade, tá? Conceito que expressa a sensação de diluição e falta de precisão, calor, sonho, ilusão. Então quer dizer, são pinturas na qual você vê ali, ela é um pouco distorcida, ao mesmo tempo ela dá aquela mensagem de paz, certo? Dentro da imagem, que como eu falei aqui, tem calor, pode ser uma imagem de um sonho, por exemplo, um pôr do sol, tá? O mar batendo a água na areia, né, da praia. Então tudo isso dá aquela coisa da calma, aquela ilusão, aquele sonho, na qual todo mundo, muitos, quer dizer, não vou falar todos, mas muitos sonham com essa coisa da paz, tá? Aqui você pode ver difusidade. Esse tipo de pintura aqui, ele botou aqui como se fosse a lua, o pôr do sol, e o mar aqui batendo nas pedras. Quer dizer, quase uma fotografia, mas isso aqui é uma pintura. Dá um sinal de paz e tranquilidade quando você vê uma pintura dessa, né? Vamos lá, outro tipo de pintura, tá? Que a gente vai ver, mas a gente vai ver sobre a arte digital. A arte digital que a gente vê hoje em dia aí, na computação gráfica, é muito feito esses desenhos animados aí, por exemplo, Toy Story, esqueci o nome daquele desenho. Normalmente a maioria é feita em obras de mangá e normalmente às vezes usado muito por orientais também, tá? Apesar que eu estava falando aqui do Toy Story, mas a Toy Story, por exemplo, é um desenho animado, mas através de computador, tá? E normalmente usado as técnicas de mangá. Mangá é um tipo de desenho animado, que pode ser desenho animado, ou pode ser revistinha em quadrinho,
tá? Na qual coloca, é de origem japonesa, normalmente os olhos dos personagens são muito maiores do que o rosto, tá? E esse tipo de desenho vai ser usado muito nessas artes digitais, tá? Que é uma arte bem contemporânea, uma arte bem atual, que a gente sempre está vendo aí, tá? Vamos lá, a gente pulando um pouquinho agora aí, saindo um pouco aqui das pinturas, vamos falar um pouco de música experimental. Esse tipo de matéria a gente falou até um pouco no passado, citando aí como John Cage, que vai criar seus sintetizadores, seus teclados, que faz vários tipos de sons, que é usado em vários tipos de música. Hoje mesmo nesses sintetizadores o cara consegue fazer um show só com teclado. Se ele tocar o piano, ele coloca uma música de fundo, põe a bateria, põe tudo. Esse tipo de som experimental começou com esse camarada chamado John Cage, tá? Aqui no Brasil também temos aí o Juvenal Vasconcelos. Infelizmente ele já faleceu, tá? Ele morreu em 2016. Ele também explorava vários sons, tipos de sons. Ele era percussionista, tá? Então ele, nos sons experimentais ele conseguia tirar som de tudo que você podia imaginar, ele conseguia fazer som, tá? Ele fazia muito isso. Outro é o nome? Hermeto Pascoal, não está aqui no livro, mas também é um personagem que faz música experimental. Ele consegue tirar som de tudo. Se você pegar o Hermeto Pascoal, pedir a ele, eu já vi ele fazer entrevista mostrando que tira som de bule, tira som de panela. Ele é um músico espetacular e a gente pode botar ele classificado aqui como música experimental, tá bom? Vamos lá aqui, outra aqui, que a gente vai falar também um pouquinho, é dos tipos de dança brasileira. O Brasil é um país muito grande, é um país que você vê que cada estado fala um sotaque, cada estado tem a sua cultura de dança. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quando fala de Rio de Janeiro, a gente pensa no samba. Tá? Por exemplo, quando a gente fala de Minas Gerais, a gente pensa lá nas festas juninas, tá? Com aquele jeito caipira. Apesar que da minha época para cá mudou muito essa parte de dança dança caipira, tá? Perdeu um pouco aquele valor que era aquela coisa cultural, aí botou um pouco mais atual. Claro que para mim hoje eu vejo com estranheza, porque eu sou uma geração de transição. Então quando eu vejo essa coisa nova, às vezes a gente não quer aceitar um pouco. Mas claro que daqui a algum tempo, de repente, essa coisa vai ser mais bem aceita. Mas eu acho que ainda você acaba descaracterizando um pouco da cultura, tá? Que eu acho que é necessário manter, tá? Outra coisa é o samba de roda, tá? Que vai aparecer também aqui no Rio de Janeiro, na Bahia. Outro também é o maracatu, lá do Nordeste brasileiro, tá? De Olinda. Então também o maracatu é um tipo de dança cultural tipicamente brasileira, tá? O Bumba Meu Boi, tá? Lá do norte do país, tanto é que tem a disputa lá dos bois, né? O boi preto e o boi vermelho, tá? Então faz parte da cultura lá do norte, tá? Outra coisa aqui também, que eu já falei, foi as quadrilhas. Então, realmente o Brasil, ele a nível regional, tem vários tipos de dança. Por exemplo, tem umas danças indígenas também, que é cultural, da cultura indígena, tá? E muitos índios, às vezes, eles têm contato com a cultura, que vamos falar assim, a cultura branca, né? Mas eles não deixam morrer a cultura deles, tá? Mesmo eles se vestindo, porque antigamente eles pintavam o corpo, dançavam por alguma ocasião da natureza. Então, quando eles começavam a dançar, normalmente dançavam nus, tá? Hoje em dia não, com a tecnologia, com a catetização aí dos índios, acabam eles perdendo um pouquinho esse valor cultural deles e às vezes colocam a roupa short, eles vão dançar dança de short e tudo, porque realmente não pode. Claro que tem tribos de índios que são que não tem contato quase nenhum com o homem branco, vamos botar assim, tá? Tanto é que com essa pandemia aí foi até proibido, né? As pessoas que tentam catetizar esses índios ainda a parar de fazer isso, tá? Vamos lá.
Continuando aqui, como eu falei, esses tipos de tudo de arte que nós temos. Não esquecendo, aqui, quebrando aqui, semana que vem eu vou fazer um vídeo só de correção, porque a maioria aqui dos exercícios são exercícios para vocês fazerem individualmente. Como a gente não está em sala de aula, fica às vezes complicado a gente falar sobre isso. Mas de qualquer maneira, semana que vem eu vou corrigir as questões, tá, que estão no livro, tá bom? Então, pessoal, um bom fim de semana, né? Que acabe logo esse coronavírus aí e logo logo estaremos juntos para mais uma, por enquanto, né? Para mais uma vídeo aula. Um abraço.